pouco sobre gastronomia solidária, gastronomia social. O que é isso e de que forma a gastronomia pode chegar lá na ponta? De que maneira a gastronomia pode ser social? Vou bater um papo agora com Adalberto Santos, que é do Grupo Vesúvio, é um consultor e vai conversar com a gente sobre gastronomia social. Adalberto, satisfação ter você aqui no programa. Tudo bem, meu amigo? Bom dia, Vila Nova. Prazer estar aqui com vocês. Uma satisfação poder falar sobre esse tema, sobre o mercado de Ilhéus, poder atuar no mercado de Ilhéus. Eu venho trabalhando há pelo menos 5 anos com projetos gastronômicos dentro de Ilhéus e região. Então a gente pode falar aí que eu conheço um pouco mais da Bahia do que muito baiano, né? É verdade. Tive minha experiência já em Bicuí, trabalhando em Bicuí, no São João, e aí eu descobri o que é o São João de Bicuí, Jequié, Vitória da Conquista, Itacaré e assim por diante. Então nós tivemos o grande prazer de poder contribuir junto, não só com o Grupo Vesúvio, mas com outras operações aqui dentro de Ilhéus, né? Você saindo aqui de Ilhéus, sentido Itabuna, você passa hoje ali por aquele maravilhoso projeto Milho e Brasa. Sim. Uma outra grande operação dentro de Ilhéus, ao qual os empreendedores olharam para o mercado e entenderam que a região poderia receber um empreendimento desse porte. E quando você fala de gastronomia social, né, como que a gastronomia pode atuar dentro desse mercado, indo direto ao ponto, a gente está falando de um mercado que movimenta bilhão, né? É um mercado que representa hoje, o Brasil está em 4º lugar no mundo, perde apenas para os Estados Unidos, China e Japão. Então não é um mercado para amadores. Não, verdade. Não é um mercado que você possa entrar de qualquer forma. E uma das minhas grandes pautas dentro das minhas aulas e dentro das palestras e também dos projetos é que o empreendedor comece pelo início, né? Comece pelo começo, fazendo um plano de negócio. E muitas vezes isso acaba esbarrando naquela coisa do empreendedor iniciar um desejo, um sonho, e isso vem misturado com a parte emocional. E negócio, quando você envolve muito a emoção, você acaba perdendo a sua razão, porque o negócio é feito para dar resultado. É verdade. Uma vez que ele não entrega o resultado que ele precisa, deixa de ser um negócio e começa a ser um problema. Não é um bom negócio. Não é um bom negócio. Mas você começa a entender do negócio a partir do momento que você tem a demanda de contratar mão de obra. E se você não entende o seu ecossistema, que eu costumo dizer, a sua região, você começa a esbarrar em algumas dificuldades de imaginar que as pessoas podem vir prontas para dentro da sua operação. E aí você começa a colocar na mão de pessoas que não estão preparadas nem treinadas uma operação de atendimento. E a gastronomia é um meio mais complexo que você tem, porque você compra um produto de alguém que você não conhece, traz para dentro da sua operação, transforma esse produto, espera alguém entrar dentro da sua operação, pedir esse prato, colocar ele na mesa e você consumir. Pronto. Esse é o segredo da gastronomia. Só que nesse caminho todo você tem um ponto muito importante: a experiência do cliente. O cliente externo, Adalberto, também, mas o cliente interno é muito mais importante. E quando a gente vem para projetos, e isso não é uma particularidade de Ilhéus, eu posso falar isso de grandes capitais, você esbarra na mão de obra, a mão de obra não ter a experiência ou a vivência daquele índice ou daquele produto que você está colocando na mesa para ser consumido. Ele nunca vivenciou essa experiência. E o empreendedor não tem tempo, porque ele está envolvido numa série de frentes relacionadas à gestão do negócio. E isso compromete diretamente a capacidade dele compreender que a equipe que ele está contratando precisa ser treinada, porque aquele garçom, aquele SG, no caso serviços gerais, o próprio cozinheiro, o auxiliar de cozinha, o gerente de caixa, o gerente de salão. Essa falta de tempo que você se refere de quem está fazendo o empreendimento pode inviabilizar o negócio? Aquele negócio foi pensado, foi estudado, porém faltou tempo de treinar quem está no meio. Pode inviabilizar? Não só pode, como inviabiliza, Vila. Porque o empreendedor, quando ele acorda para o negócio, se o negócio está fazendo água ou não, já é tarde.
aí ele vai perceber que R$1 começa a fazer uma diferença danada, tem um peso muito forte para ele. E isso é parte de um processo que ele não acontece da noite para o dia. Ele vem acontecendo aos poucos. E na gastronomia nós falamos que você não percebe o desvio de 100 gramas de carne, 100 gramas de arroz. Você não consegue perceber isso, mas ao final do mês você tem uma caixa de arroz saindo, um saco de arroz saindo do seu estabelecimento, ou indo para o lixo, ou sendo desviado, ou sendo perdido. Esse descontrole, porque o empreendedor ele está focado em tantas frentes, em resolver tantos assuntos, que ele se perde. E aí quando a gente volta para a questão da mão de obra, a gente começa a esbarrar no quê? Eu posso ter uma operação muito bacana, com uma proposta muito interessante, dentro de uma cidade muito com potencial muito alto, que é o caso de Ilhéus, mas a minha equipe, a minha mão de obra, ela precisa ser conscientizada. Ela não vive aquela realidade do meu restaurante, mas ela convive com essa realidade. São duas coisas bem distintas, sim, bem equilibradas. E aí eu queria colocar um exemplo que é prático, né? Em um treinamento de vinhos, para você poder fazer o serviço de vinho, porque vinho é uma coisa que você não chega no restaurante, você tem que vender esse vinho ao cliente, você tem que convencer o cliente. E quem aprecia vinho sabe qual que é um serviço de um bom vinho. A distância que a gente percebe disso está numa fala muito simples dentro de um treinamento, quando uma garçonete ou quando um garçom olha para um abridor, ou o que a gente chama de chave de vinho, e fala, como isso é bonito, né? E é simplesmente um abridor de vinho. E aí você começa a perceber que existe uma distância, que é o que a gente coloca de gastronomia social, que é um impacto social que um empreendimento instalado numa cidade, numa região, causa na vida das pessoas. E aí você começa a olhar o lado do ser humano e imaginar, quando que essa pessoa teve acesso a uma garrafa de vinho de 150, 200, 300 reais? Quando que ela entendeu que vinho pode ser harmonizado com a carne, com o peixe, com uma salada, com o queijo? Quando que essa pessoa teve a experiência de degustar um prato com trufa, com salsa trufada, com fungo? Aí você fala, mas tudo isso é muito comum, Adalberto. Isso pode ser muito comum para você, Vila Nova, pode ser muito comum para o Adalberto, pode ser muito comum para as meninas que estão aqui, para os meninos. Pode ser muito comum. Tem muita gente que nunca viu isso. É fato. E hoje você tem, graças a Deus, empreendedores, empresários na cidade de Ilhéus que olham para esse negócio chamado gastronomia ou setor de food service e olha para isso pensando de que forma é importante investir em pessoas, é importante multiplicar talentos, é importante viabilizar. Então quando você monta um cardápio, que você traz um colaborador, a sua equipe toda de cozinha, a sua equipe toda de garçom, e põe aqueles pratos na mesa e começa a degustar, e tem um chefe ou um cozinheiro explicando o que é aquilo, você começa a quebrar um ciclo vicioso. Você começa a trazer pessoas que, por mais que elas estejam numa condição diferente, elas começam a se questionar. Em que momento que eu não provei isso? Por que isso é tão bom? Eu quero ter mais disso. E aí que você começa uma escalada social, quase que indiretamente, por conta do seu negócio que está implantado na região. Eu posso falar que algumas operações dentro de Ilhéus, elas demandam diretamente de alguns bairros daqui. Você tem bairros aqui hoje, Vilela, por exemplo, é um deles. Sim. Tem operações que 90% da mão de obra está quase toda dentro do Vilela. Como é que você não vai olhar, aí o poder público, olhar para uma operação dessa e imaginar, peraí, se eu faço a minha reunião de negócio dentro de um restaurante, eu tenho que ter um bom garçom, eu tenho que ter um bom gerente, eu tenho que ter um bom coordenador, eu tenho que ter um bom cozinheiro, eu tenho que ter um bom chefe de fila. Como que eu trabalho isso? Se eu começar a mexer nessa base, eu começo a alterar todo um cenário de forma positiva, não de forma negativa, porque eu vou ter novos empreendedores captando mão de obra qualificada, ou futuros donos de restaurante que começaram como garçom, e essa história ela se repete em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Você tem aí pessoas que foram começaram lavando prato e hoje são donos de marcas assim grandiosas, e você começa a alterar de forma tão sistêmica toda essa operação que você altera a realidade de uma cidade, né? Você vira referência nisso. E hoje, como profissional especialista do mercado, chegar aqui e falar, no Brasil nós temos um potencial de venda ou um potencial
na parte de alimentação tão forte, que a gente fala da casa de bilhão, e você olhar para a Bahia e ver que a Bahia está em quinto lugar de número de restaurantes. 20% de tudo isso são grandes marcas e franquias. Os outros 80% são pequenos e médios negócios, que na sua grande maioria sequer tem CNPJ. Aí você olha para isso e fala, tem um mundo de opções aqui, tem um mundo de condições aqui que eu posso alterar. E essa questão, através da gastronomia, de você montar um restaurante, montar um trailer, montar um tabuleiro, é muito importante, porque você, seja um ou dois colaboradores, você altera toda uma realidade de uma pessoa, de uma família, porque você começa a levar lá para dentro daquela casa, no final do dia, a seguinte experiência. Eu comprei um prato hoje no restaurante. Olha, isso daqui é tal e tal produto. Isso aqui é uma trufa. Como é que você traz uma trufa para dentro de uma comunidade? Como é que você traz uma trufa para uma pessoa que ganha um salário mínimo? Adalberto, mas essa questão de você falar de trufa ou de um prato, socialmente isso não impacta. Socialmente isso impacta, viu? Não, impacta muito. Socialmente isso impacta, porque você começa a despertar as pessoas um olhar mais crítico. Você impacta na vida da pessoa e impacta nos negócios, no negócio da gastronomia. Você deixa de ter aquele olhar de que isso daqui eu não posso ter. Não, eu posso ter um restaurante também. Eu posso montar um restaurante, eu posso montar um hotel. Eu posso ser também bem sucedido, eu posso desenvolver a minha comunidade, eu posso desenvolver a minha cidade. Eu posso vir para a política e ser alguém que defenda e tem uma linha de trabalho com essa proposta. Você falou da questão da política aí, e falou do garçom, e falou do restaurante, daquele que é garçom e depois vira o empresário. E aí eu trago aqui uma experiência aqui de Paulo Lima, que foi prefeito de Juazeiro. Ele era garçom, hoje tem uma rede de restaurantes e foi prefeito da cidade. Tá aí. Entendeu? Exatamente nessa linha que você falou. Então, alguém lá atrás teve um olhar para esse garçom. E tantos que nós temos que saem daqui de Ilhéus ou da região e vai parar em São Paulo e chega lá, se transforma no excelente chefe de cozinha, no excelente chefe executivo, no excelente dono de operações. Eu falo operações porque, na sua grande maioria, quando você monta um restaurante, você nunca quer ficar em um só. Você quer sempre ampliar, você quer sempre desenvolver. E aí vem o papel do especialista. Enquanto especialista, enquanto desenvolvedor de projeto, a grande dificuldade é você chegar para o empreendedor e apresentar para ele que esse daqui é o roteiro que o seu plano de negócio tem. É importante você olhar para essas etapas, que é entender qual é a qualificação da onde você quer colocar o seu negócio, qual é o preço que você quer vender isso, como que você vai montar seus pratos, qual é a proposta de cardápio. Muito bem. Qual é a equipe que você vai montar aqui? Não, eu tenho já aqui, eu tenho fulano, tenho ciclano. Na grande maioria das vezes, o grande erro do empreendedor é quando ele começa e fala, eu tenho aqui, isso eu falo em sala de aula, tá? Eu tenho o meu cunhado que vai me apoiar, eu tenho fulano que vai... Eu recomendo, se você vai começar um negócio, se for um negócio familiar, deixe as coisas muito claras entre todos, porque os problemas profissionais não podem ir para a mesa no domingo para discussão, tem que ser tratados de forma separadas, porque isso sempre gera um ruído muito grande e atrapalha a sua operação lá na frente. Se você vai abrir um negócio e não tem um envolvimento familiar, procure pessoas qualificadas para te orientar. Você falar com um especialista não quer dizer que você vai ter que pagar, mas você ligar e questionar. Deixa eu te perguntar, como é que está o mercado hoje? Se você não sabe nada do mercado e você quer entrar nele, você precisa conhecer. Então entender que você está no mercado que tem gigantes e que 20% desse mercado está na mão de grandes e os outros 80% desse mercado você tem que enfrentar ali uma guerra, você realmente tem que nascer diferente. Você realmente tem que nascer preparado. Você tem que entender que você vai todo dia matar meia dúzia de leões, não é um só. E aí, para você romper essa barreira entre do médio, do pequeno para o médio, já é um processo. Do médio para grande porte é um outro processo extremamente complexo. Voltando mais um pouco com a nossa conversa, você falou da questão do vinho, falou da trufa, dos queijos. É importante o garçom conhecer o vinho.
é importante o garçom conhecer o queijo, a trufa, aquilo que ele vai servir. E para isso ele precisa provar. Exatamente. O dono do negócio, da operação, precisa abrir uma garrafa de vinho durante o seu treinamento e falar, prova aí, para você conhecer o que é isso. Isso é muito interessante, Nova. O que acontece? Uma operação gastronômica, ela é composta de uma série de parceiros, né? E quando você compõe isso, esses parceiros são os seus fornecedores. A pessoa do hortifruti, ela pode ser esse parceiro, pode dar um treinamento para poder capacitar, para poder explicar sobre um produto XYZ. Não, mas todo mundo conhece legume. Bem, você sempre tem algo a aprender. Especialmente na gastronomia, né, amigo? Exatamente. O fornecedor do vinho, ele já tem isso lá no escopo dele. A questão é, você compra seu vinho aonde? No supermercado? Então, assim, você não tem ninguém para te dar suporte. Por isso as distribuidoras estão aí. Por isso que as distribuidoras existem, né? Para fazer o papel delas. Lógico, abrir novos mercados para aqueles rótulos, sim, mas para que você possa ter exclusividade em rótulos, para que o seu cliente entre na sua casa, no seu restaurante e possa pedir ali um vinho que ele não vai encontrar no mercado da esquina. E aí ele vai ver a margem de contribuição, abro um parênteses aqui, o dinheiro que o vinho traz para dentro da sua operação é infinitamente maior do que você vender um suco de laranja ou uma cerveja. A contribuição do vinho, ela é muito significativa. Por isso que o vinho é uma venda, você conquista. E aí esse fornecedor, quando você chama ele, fala, Vila, você é meu fornecedor de vinho, eu quero fazer um treinamento com a minha equipe. Por que é interessante treinar essa equipe? Porque se treinar a equipe vai vender mais vinho. Vendendo mais vinho, você vai comprar, eu vou te fornecer mais. Então ele vem, e esse fornecedor, na sua grande maioria das vezes, ele traz essas garrafas de vinho da sua carta de vinho para abrir e para degustar, para ensinar a sua equipe. Nós temos fornecedores hoje dentro do mercado que assim, eles montam apostilas e essa pessoa se dedica ali a 2 horas de treinamento, explicando parte teórica e parte prática. E a prática é onde as pessoas acabam gostando mais, porque você tem a degustação do vinho. Mas é muito importante que você comece a aprender. E esse serviço do vinho à mesa, ele é algo único, porque quem conhece e já foi atendido com um profissional que tem o domínio do serviço de vinho, fica extremamente encantado, porque o vinho tem as suas regras. Você pode estar numa forma mais descontraída? Sim, mas dentro de um restaurante você quer receber toda essa formalidade. O serviço de vinho, particularmente, acho sensacional. Tem algumas situações, eu pago rolha se eu tiver que levar o meu vinho. Muitas vezes você chega no restaurante e não tem... A carta de vinhos não é tão bacana. E acontece muito isso. Mas você tem um vinho que você quer levar. Eu confesso que eu não gosto de pagar rolha se não tiver o serviço. Mas um serviço de vinho, entendeu? Quando você tem um serviço, aí é diferente, amigo. A percepção é outra. É completamente diferente. A percepção é outra. O vinho cresce. O vinho cresce, o prato se eleva. Sim. E a sua experiência naquela mesa, naquele espaço, ela é completamente transformada. E é quando o cliente paga satisfeito, indica e retorna. Aí que está o grande segredo da gastronomia. A gastronomia, ela não vive de novos clientes todos os dias. Ela vive da recompra. A sua recompra que faz o meu restaurante sobreviver. A sua recompra que faz a minha barraca de acarajé abrir todo dia. O meu carrinho de churrasco abrir todo dia. O meu burger funcionar todo dia. É a recompra. Se você não, todo dia eu tenho um cliente novo. Tá bom, todo dia você tem um cliente novo. Mas se você tiver a recompra e um cliente novo todo dia, você aumentou o seu faturamento. Você mexeu no seu ticket médio. Mas aí eu deixo isso aqui num parênteses, voltando para a questão social. Você imagina que esse garçom ou essa pessoa chegou no seu restaurante para trabalhar como garçom, que ele nunca fez, e ele se descobre dentro do universo do vinho. Ele se descobre dentro de um ambiente mais sofisticado, onde ele tem que aprender a falar melhor, onde ele tem que ler, onde ele tem que observar pessoas melhor, bem vestidas. Ah, mas isso é seleção? Não, isso não é seleção, isso é evolução do ser humano, é a capacidade do ser humano de se adaptar, é a capacidade do ser humano não ficar no mesmo lugar. E aí ele começa a olhar para o entorno dele.
eu posso melhorar a condição da minha casa. Eu posso montar uma mesa diferente em casa. Eu posso falar de outra forma. Eu posso conduzir de outra forma. Eu posso trabalhar de outra forma. E essa construção começa a esbarrar e você começa a ter aonde? A mudança social. Aí eu começo a dizer que cada projeto, independente da região, independente do tamanho, ele impacta socialmente uma região, ele mexe no socioeconômico, ele altera a percepção. E isso é um trabalho que hoje, dentro da minha condição enquanto profissional, enquanto professor em sala de aula, primeiramente, em sala de aula é provocar o empreendedor e falar para ele, você tem um plano de negócio? Não tem? Então vou te apresentar um negócio bem bonito aqui, que chama-se plano de negócio, e aí você vai entender o tamanho do bicho que você vai mexer. Uma vez que ele entendeu isso e ele compreendeu, ele leva isso para casa e começa a pensar se vale a pena realmente entrar nesse mercado. A outra é, se conscientize que você vai levar pessoas para dentro do seu negócio e o seu primeiro desafio é convencer essas pessoas a acreditar nesse negócio tanto quanto você. Porque se elas não acreditarem e olhar para aquilo e falar assim, eu posso sair daqui de uma forma diferente, eu posso crescer nisso, eu posso mudar o meu status, a minha condição atual. Porque hoje eu posso estar numa rádio e eu posso olhar e falar, eu quero sentar na cadeira do locutor. Ou eu posso querer ser um dono de uma rádio ou de uma rede, por que não? E aí você começa a ter essa leitura, e eu falando agora do funcionário da operação, qual é o papel do empreendedor nesse momento? Qual é o papel desse empresário? É olhar numa direção que, cada vez mais que eu capacito esse profissional, eu melhoro o meu serviço, eu melhoro o meu faturamento, eu diminuo o meu desperdício, eu aumento o meu lucro. Eu não diminuo o meu lucro. Você só tem prejuízo quando você tem uma ignorância operacional. Você tem uma incompetência operacional. E essa incompetência às vezes não é generalizada. Você está numa única linha. Essa linha pode estar relacionada ao seu sistema de controle, ao seu sistema de logística, ao seu sistema de compra, ao seu sistema administrativo, ao seu sistema de marketing. Então você começa a encontrar esses pontos, encontrar capacidades ou pessoas competentes para vir operar cada uma dessas pontas. Eu estou batendo um papo com Adalberto Santos, consultor em gastronomia, e está dando uma aula para a gente hoje aqui. Qual é a diferença? Certamente isso deve ser muito perceptível dentro de uma operação daquele profissional treinado, daquele profissional que inclusive passou por uma experiência de gastronomia social, para aquele que não passou. A autoestima dos dois. Vila, quando você fala dessa questão de percepção de experiência, e se a gente trouxer isso para o cenário, e olhando para a região de Ilhéus, eu posso trazer alguns elementos. Né? Você olha para o mercado de Ilhéus e você vê mudanças no mercado do food service. Como eu disse, você tem Vesúvio, você tem Meu Bar, você tem Milho e Brasa. Sim. É só você olhar para esses produtos e que você vai começar a perceber uma mudança dos demais. E os demais olharem para dentro desses produtos. Eu tenho restaurantes mais tradicionais na cidade. Ok. Ser tradicional não quer dizer que você tenha que estar parado. Você precisa estar se movimentando. Movimentando em que sentido? No aperfeiçoamento, no desenvolvimento. E essa questão da diferenciação dessa autoestima do empreendedor, ou do operacional dele, da mão de obra, que eu digo, das pessoas, né? Ela passa, a partir do momento que você permite a esse colaborador, que você montou um cardápio, você fala, mas eu vou gastar. Não, você não vai gastar, você vai investir. Porque na hora que esse garçom chegar na mesa, você falar assim, esse prato aqui, ele é bom? Ele fala, não sei não. Acho que eu nunca comi. Qual é o ruído disso para o cliente? E quando eu coloco aqui a questão do ruído, às vezes pode parecer uma coisa muito pequena, mas o ruído é o uniforme do colaborador com uma mancha, o colaborador que não tem um sorriso bacana, a unha do colaborador, o cabelo dele, a gravata que está torta, a camisa que não está legal, o cabelo que não está legal. Isso tudo é ruído. O cliente percebe. Não, mas eu não percebo. Você não percebe? Mas você tem quantos lugares no seu restaurante? 100? Passam aqui pelo menos 200 pessoas, se você abre almoço e jantar, que olham esse ruído. E que lá fora não fala pra você, mas fala lá fora. Rapaz, foi lá o garçom todo ruim, todo assim, todo assado. Mas não é culpa dele.
O empreendedor não parou para olhar para aquilo. Então, tem aí um ponto, tem uma situação. E essa autoestima, ela passa. Hoje tem treinamento de cardápio. Treinamento de cardápio, como assim? Nós vamos degustar os pratos. Esse daqui é um prato tal, composto da carne X, com componentes Y, com especiarias, e ele se come dessa forma. Pode provar. O garçom prova, o Cumim prova, o SG prova. Todo mundo prova aquilo. É um único prato. Já é o suficiente, ele já guardou a memória dele, já registrou aquilo. Quando o cliente perguntar para ele, chegar o Vila Nova no restaurante e perguntar, e esse prato é bom? Ele vai falar assim, seu Vila Nova é maravilhoso. Eu já provei. Você já provou? Já provei. O senhor pode... Garanto para o senhor que vai ser uma experiência única. Ele está fazendo a venda. Ele está garantindo e criando expectativa no cliente com relação ao prato. Eu já percebi em restaurantes, e isso inclusive já aconteceu comigo. Eu chego no restaurante, olha o cardápio, e eu pergunto ao garçom, que prato você me indica? Eu já fiz isso e já vi que outras pessoas também fazem isso. Sim. Que prato você me indica? Exatamente. Então, claro, você vai depender do restaurante para você fazer. Você não vai fazer isso em qualquer restaurante, porque muitas vezes na chegada você percebe que não dá para você confiar naquela informação que vem de lá. Exato. Né? Então, tem muito disso. É super importante que o operacional conheça os pratos, conheça a bebida que tem para poder fazer essa indicação. E essa experiência fica com ele. Esse conhecimento é dele, não é de outra pessoa. Ele pode inclusive passar, ele pode adquirir esse conhecimento, ter esse conhecimento para um negócio dele, um futuro negócio dele. Sem dúvida. Assim como existem estudos que mostram que quando você dispensa um colaborador, ele leva em média 32% a 40% do conhecimento da sua empresa na cabeça dele. Então uma demissão não é simplesmente uma demissão. Lógico que você tem ali as exceções, você tem colaboradores e colaboradores, né? Não é uma regra, nem todo mundo quer aquilo. Mas é importante entender que o setor do food service, ele representa hoje aproximadamente aí quase 70% do primeiro emprego. Então quando você pega um jovem de 18, 20 anos e ele entra para trabalhar num restaurante, ele está papel em branco, você pode desenhar nele o que você quiser. Se você olhar e entender que tem potencial, quem forma ele é esse empresário. E essa condição de você poder transformar alguém e permitir que essa pessoa olhe para você como exemplo e fale, lá na frente eu quero ter também um negócio, lá na frente eu quero montar um negócio. E ele vê que não, o Adalberto trabalha dessa forma, o Vila Nova trabalha. Por que eu vou trabalhar diferente? Por que eu vou arrumar um jeitinho? Por que eu não vou conservar meu alimento adequado? Por que eu não vou me preocupar com as boas práticas do mercado? Por que eu não vou olhar e entender que eu preciso ter um manual na minha cozinha, que eu preciso ter a ficha técnica? E esse é o grande ponto. Essa é a educação que acontece. A gente tem hoje cenários incríveis dentro de Ilhéus, com eventos maravilhosos. Mas aí quando você olha para o pequeno e para o médio produtor ou empresário, empreendedor, pergunta para ele assim, cadê a sua ficha técnica do seu negócio? Qual é a margem de contribuição que você tem? Qual é o resultado do seu negócio? Não, eu faço isso aqui, multiplico por 3 e está tudo certo. Gastronomia é muito mais complexa. Resultado é muito mais complexo. E aí, Vila, se a gente começa a conversar sobre isso, a gente passou já pelo social, a gente passou por administração, a gente passou por estratégia, você começa a ver que é um cenário literalmente de você avançar para uma batalha. E aí hoje em dia, hoje em pleno 2022, pós-pandemia, 2 anos parado, todo mundo que saiu desse cenário saiu muito mais equipado. A gente falou hoje de um negócio que no passado era, você tem marketing? Eu tenho um site, eu tenho um Facebook, eu tenho um Instagram. Esqueça isso, esqueça. Hoje a gente conversa de marketing digital. Qual é a sua capacidade? Qual é a tua atuação dentro desse cenário? Como que você se movimenta? Qual é a sua capacidade e estratégia do seu delivery? Hoje um garoto, eu chamo de garoto porque recentemente quem me ensinou a acessar uma plataforma digital foram meus filhos de 12 anos.
Eu não sabia dessa plataforma. Eles me ensinaram. Você traz isso para uma realidade e coloca isso para trabalho, você começa a otimizar uma receita que antes você não tinha, que é trabalhar com delivery e todo mundo acha que é só subir no iFood e está tudo certo. Você tem inúmeros indicadores de desempenho, você tem uma complexidade profunda nisso. Mas essa complexidade, quando o empreendedor ela entende, ele fala de 3, 4 índices e ele consegue identificar como que ele pode ser melhor desenvolvido, como ele consegue explorar aquilo de forma mais eficiente e ganhar dinheiro. Não é pouco, porque é um resultado que hoje em todos os restaurantes, grandes capitais e cidades de médio porte, a gente fala que o delivery já representa 22% do faturamento. Que no passado não era nada, delivery era só uma dor de cabeça para restaurante. Hoje em dia ele representa 22% do faturamento. Tem operações que são 100% delivery. Uma grande rede chamada Divino Fogão abriu uma operação 100% digital. Você tem uma operação, ele coloca a marca dele dentro da sua operação e roda o delivery dele lá dentro. Então você imagina, se grandes empresas estão fazendo isso, por que você, que é um pequeno e um médio empreendedor, não pode olhar para esse cenário e falar, deixa eu estudar um pouco melhor isso aqui, né? E a respeito da dica que eu recebi dos meus filhos sobre esse ambiente digital, é essa conversa que a gente tem aí hoje sobre metaverso. Isso é o futuro dentro da gastronomia. Você tem mundos ali dentro, você tem situações ali dentro que hoje estão sendo exploradas por grandes empresas. A Nike colocou o mundo dela dentro de uma plataforma dessa. E em 7 minutos ela vendeu 1,3 milhão de dólares, vendendo 672 pares de tênis. A Nike fez isso. Então quando você olha para isso e você traz isso para a nossa realidade, peraí, se eu sou um profissional, se eu sou um empresário, eu preciso entender como que esse universo hoje ele está rodando, como que ele está funcionando e como que eu estou encaixado nisso. Já está na hora de cada um construir o seu avatar. Com certeza. Amigo, muito obrigado, hein? Eu agradeço. Uma aula extraordinária aí. Obrigado. E nós falamos da gastronomia social, falamos do administrativo do negócio, falamos de 1000 coisas da gastronomia. E eu percebo que nós aqui de Ilhéus temos avançado muito. Em Ilhéus, nós éramos uma cidade, inclusive eu fiz algumas críticas há algum tempo atrás, já há alguns anos atrás, nós éramos uma cidade apenas de comida quilo, né? Hoje nós avançamos, hoje você pode sair para jantar, jantar de negócio, em vários estabelecimentos aqui que vai comer bem, vai beber bem, vai ser muito bem servido. O serviço vai ser bem servido. Isso mostra que o empresário de Ilhéus está tendo um olhar diferenciado para o segmento gastronomia. Muito obrigado, hein? Obrigado, Vila Nova. Eu agradeço a todos, obrigado pela atenção e pela oportunidade. E como eu coloquei, a questão de Ilhéus é uma grande oportunidade de negócio. Hoje nós temos em Ilhéus um roteiro gastronômico que você pode desenhar facilmente. Então eu desejo a todos os empresários de Ilhéus que tenham esse olhar, muito sucesso. Não é fácil, todo dia é uma dificuldade, todo dia é uma novidade, mas ser empresário, ser empreendedor é isso, tem que estar disposto a enfrentar. Então eu agradeço mais uma vez a todos por essa oportunidade e é sempre um privilégio estar em Ilhéus, estar na Bahia. Obrigado. Grande abraço, meu amigo. Bati um papo aqui com o Adalberto Santos, que consultou em gastronomia e deu uma aula aqui pra gente agora. Vamos pro nosso apoio? Daqui a pouquinho a gente retorna com mais informações aqui no Tabuleiro.